Se apresentarem um pouco, né? Já Deixa eu tô Vamos lá, pegar 1, 2, Rafa se 3 apresentar. e... Agora? Tá valendo ou é brincadeira? Espero que dê certo. Vamos lá, agora vai que vai. 1, 2, 3 e... já! Caramba, não, de novo. Vocês também têm que bater palma. Bem-vindos, galera, de volta à série Deep Testing, Automated Tests Beyond the Basics. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os limites do teste, né? Quando é que a gente não deve testar, quando a gente está indo além do que é bom, do que é possível, do que é prático testar. Então, está aqui conosco, né, o Alex Freire, que é o host aqui comigo da série, o Rafael Ferreira, que é engenheiro lá na Nubank, e o Paulo Petin, que é engenheiro na Objective. Gostaria que vocês se apresentassem um pouco. Rafa, pode começar? Tá legal. Obrigado, Klaus. Obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro na Nubank, faz quase 8 anos, desde o comecinho. Eu fiz um bocado de coisa e eu passei um certo tempo em times de apoio aos engenheiros, de produtividade de engenharia. E aí, nessa época, a gente pensou muito, a gente trabalhou bastante em ferramentas de teste, nesse ecossistema todo. E é isso. Bem-vindo, Rafa. Obrigado. Legal. Petin, Petin já é um conhecido do primeiro episódio aí da nossa série, mas pode se apresentar aí para quem está chegando agora. Valeu de novo pelo convite. Eu estou aí na área também de software faz uns 26 anos, né, Klaus? Sou um dos sócios fundadores aí da Objective. Já passei por várias áreas também, sempre relacionada aí com software. Trabalhei um pouco na área de testes também, mais no passado. Mexo bastante com essa parte de frameworks e plataformas aqui dentro da Objective. O Paulo foi quem implementou lá atrás, né, o primeiro framework da Objective, antes da existência do JUnit até, né? Em Smalltalk ainda. E aí, por isso, eu recentemente fiquei sabendo, né, eu conversei com o Paulo sobre alguns projetos dele, né, que ele tem, nos quais ele decidiu não fazer teste automatizado. Né? Então, como ele é tido como um dos campeões assim, dos testes na Objective, cara, fiquei curioso, né, por que nesse projeto, né, ou nesses projetos aí você não... Quer falar um pouco dos projetos primeiro? Então, teve uma época aí lá por volta de 2012, eu comecei com esses projetos. Eu fiz 2 emuladores, né, de consoles e micros de 8 bits antigos, né, um do Atari 2600 e outro do MSX. Para quem está aí no Brasil desde a década aí de final de 80, começo de 90, deve conhecer. E, assim, um emulador, ele é quase que um circuito elétrico, eletrônico, né? Quando você implementa, ele é composto de muitas e muitas unidades super pequenas, né? Então, ao longo do desenvolvimento do emulador, eu percebi que não valia a pena tentar escrever teste automatizado durante o desenvolvimento, né? Porque as unidades são tão pequenas e são tão simples, e na verdade a coisa acontece na junção de centenas dessas unidades pequenininhas, e você tem ali códigos super pequenos e super simples que executam milhões de vezes por segundo, né? Então, assim, eu achei que não seria muito produtivo tentar fazer teste automatizado durante o desenvolvimento, porque, eu fiz o emulador, né? A máquina já está funcionando, já tem alguns componentes. Para testar aquilo lá de forma automatizada, eu teria que comparar o estado da máquina com alguma coisa prevista, né? Então, teria que olhar a memória RAM da máquina, o sinal de vídeo gerado, o sinal de áudio gerado, e eu teria que fazer o quê, né? Eu teria que gerar aquilo manualmente antes de estar funcionando para poder depois executar e comparar. Então, é bem complexo, né? Eu enxergo, sim, que pode ser útil você ter alguns testes, mas mais de regression, assim, né? Depois que a coisa já está funcionando, você executar lá a emulação por um certo tempo, quantidade de ciclos ou de frames,
observar o que está acontecendo, gravar aquilo para depois comparar no futuro para ver se alguma coisa mudou, né? Mas eu acabei fazendo todo o processo com teste manual mesmo, né? Utilizando o emulador, vendo o sinal gerado, ouvindo o áudio gerado e comparando com o hardware real. Mas você não chegou a fazer teste de regressão, então? Também não cheguei a fazer, mas o teste, esse tipo de teste eu acho que valeria a pena fazer. Agora, com a coisa já mais pronta, eu poderia ter alguns testes desses baseado em recorde playback e tal, né? Para em novas features ter essa segurança de não ter quebrado nada que já existia, né? Mas mesmo assim é complicado, porque você vai comparar um vídeo, né? Comparar uma imagem, e aí tem pequenas coisas super sutis que podem alterar ali tá dentro ainda do que é a emulação, mas tem coisas que, né, vai dar um erro ali Você pequeno não em tem uma alguma comparação. representação desse estado lógico, né? Então aí você teria que comparar bit a bit o que está na tela ou o que está na memória que vai sair para o áudio. Áudio, por exemplo, né? A gente fez lá, tem vários tipos de áudio lá que existem extensões e tal. Paulo, tem algum vídeo que a gente possa mostrar para a gente sair do... Tem. Para ver como é que é o... Sim, eu fiz um videozinho curtinho que mostra aí algumas coisinhas. Bota o vídeo aí para a gente ver. Tá bom. Evoluiu aí, né? Mas aqui então tem esse detalhe aí, tipo, se o barulho é um pruiu e fizer um pouquinho de pruau, você trazer um pouquinho, o jogo continua valendo, não é um defeito, né? E o seu teste vai falhar. Você tem algumas variações, né? Apesar de ser bem determinístico, né? O output é bem complexo, né? Você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Você não conseguiria de antemão produzir uma onda de som para fazer um TDD, né? Por exemplo. Exato. Então, pensa nessa parte do áudio, né? Você tem lá um chip de áudio programável e tal. Não é tocar um arquivo WAV que está lá, né? Você está gerando uma forma de onda ali do nada, baseado em registradores que o software comanda e tal. E você vai gerar uma forma de onda lá com 20 e poucos canais mixados e tal. Então, assim,
Como é que você vai gerar isso de antemão para comparar com o que foi gerado, né? É bem complicado. Gravar depois de pronto e comparar, isso dá, né? Regression. Mas mesmo nesse caso do regression test, se um teste falhar, vai dizer, nesse offset hash aqui, um bit está errado. E aí você vai ter que se virar para decorar, né? Exatamente. Então, uma falha na parte de áudio, por exemplo, uma falha é muito difícil de você fazer alguma coisa que vai analisar o resultado e vai te dizer algum problema, né? Então, assim, realmente, durante o desenvolvimento, eu tive que realmente, por muito tempo, implementar e escutar, até é bem interessante, né? Até essa parte toda do hardware do áudio, né? A primeira coisa que você consegue fazer sair é horrível, né? Uns bips lá, um negócio tudo ferrado, e você vai evoluindo até que todas as formas de onda e todas as coisas aconteçam. Então é muito ouvido para você conseguir ver que está real. E assim, o curioso é que assim, eu não tenho hoje em dia mais uma máquina real do MSX, né? Eu tive lá na década de 80 e 90, eu não tenho mais agora. E essas gerações mais novas que saíram também, eu nunca nem tive, né? Então, assim, eu tive muito amigo meu que tem gravando o áudio, gravando o vídeo para me mandar e para poder comparar e tudo, né? Eu tenho bastante noção de como as coisas eram e são também, né? Então, é isso, foi olhando, foi escutando e esmiuçando até chegar no resultado. Não dá para falar, eu esperava blip, rolou blap. Mensagem de erro. Me lembra um pouco, Petin, que assim, eu gosto bastante dessa história de explorar, né? Onde vale, por mais que a nossa série aqui é para incentivar a galera a escrever testes automatizados, né? Eu gostaria que o pessoal desenvolvesse pelo menos uma intuição de quando não vale a pena automatizar alguma coisa. Exato. Da sua história, o que eu estou sacando muito que coisas que são mais para o consumidor humano, né? Tipo o design em si na tela ali, né? O pixel a pixel ou o áudio, vale a pena continuar sendo testado de maneira manual por esses seres humanos, né? Então eu lembro que já gastei muito tempo automatizando o teste de screenshot de interface. Estava fazendo um editor de filme, de roteiro de filmes para o O2, por exemplo, a gente colocava umas marcações no texto. E aí eu passei, juro, cara, uma tarde tentando descobrir por que o teste passava na minha máquina, mas no CI estava quebrando. Passava na minha máquina, no CI estava quebrando, foi ver a resolução do servidor de CI era diferente e aí a bolinha era maior e estava em outro lugar, não era isso que eu estava querendo comparar, né? E aí meio que saquei que esse tipo de coisa não vale a pena automatizar, né? Porque o esforço é desproporcional. Com certeza. Esses emuladores rodam onde? Petinho, eles são usados para aqueles vídeos que a gente vê no YouTube de inteligência artificial aprendendo a jogar Atari, essas coisas assim? Como que... Já teve o uso disso, sim. Ele é web, né? JavaScript puro. Então ele roda em qualquer browser moderno e decente, né? Tem interface para celular mobile, tem controle touchscreen na tela, tem essas variações todas, né? E teve um pessoal já, acho que em 3 oportunidades que me contactaram, querendo usar justamente para esse tipo de coisa, né? De deep learning e tal, porque eles queriam oferecer uma coisa que era o seguinte: eles queriam disponibilizar alguns jogos na web para pessoas reais, né, jogarem, e eles gravarem aqueles inputs das pessoas no jogo para usar aquilo para poder fazer o learning da máquina, né? E depois comparar o comportamento da IA com o ser humano e tal. Então, teve alguns usos disso. Para ver se a IA conseguia ganhar o jogo. Não era inicialmente para pôr a IA contra um ser humano, era usar o input do ser humano. Então, assim, o cara fez um site, as pessoas iam lá jogar, ele gravava aquelas partidas e usava aquilo como fonte para fazer o learning. Então, assim, e aí depois a IA jogava sozinha contra... E depois ele fez um agente lá para jogar aquele jogo baseado nos inputs de humanos, né? E o modelo de machine learning também deve ser uma coisa que você não consegue fazer um TDD, uma rede neural. Eu quero que a rede neural descubra isso. Está testando o jogo, né? Está testando o jogo, está jogando, mas se o jogo der errado, se ele perder, ele não vai saber parar, não vai saber nada, né? Tipo...
Acho que isso que o Rafael falou também é um exemplo. Imagina, né? Estou fazendo aqui uma rede neural e já vou prever o que ela tem que, qual output que tem que ter aqui para dizer se está correto, né? Deixa eu perguntar aqui para o Rafa, porque eu lembro que quando eu me aproximei do Nubank, né, uma das primeiras conversas que a gente teve foi sobre o que a gente estava testando de maneira automatizada lá, o E2E, né, o famoso end-to-end, que no caso era só no back-end até o back-end, né, não chegava aí até o aplicativo mobile. E conversando com o Rafa, tipo, putz, daqui a alguns anos não vai dar para fazer deploy mais, por causa que a gente está usando. A gente chegou a falar em um outro episódio aí, um pouco do que o Nubank fez em termos de teste de contrato, e tá para sair também um blog post dessa história. Mas eu lembro que assim, foi uma decisão que não foi tão trivial de ser tomada, mas a gente resolveu matar essa camada de teste de integração, introduziu outras ferramentas. A gente já viu aqui no episódio anterior também sobre o multi-service test, né? Mas está em um outro lugar onde, para um aplicativo da complexidade do Nubank, com centenas e centenas de engenheiros, né, tentar fazer end-to-end no ambiente staging talvez seja aí os limites do teste. E aí eu lembro que você me falou de uma outra técnica, Rafa, que seria algo a se explorar, assim, que a gente poderia eventualmente usar lá. Pode compartilhar aí com os nossos ouvintes qual que era a ideia? Claro. Só fazendo lembrando rapidinho dos problemas que a gente estava tendo com essa suíte de testes, a gente tinha os testes de ponta a ponta que exerciam todos os fluxos não só que são visíveis pelo aplicativo, mas do banco inteiro, de tudo que acontecia. E essa suíte de testes estava ficando lenta, estava ficando flake, estava sendo difícil de manter, estava sendo difícil de identificar quando o teste falhava, qual time devia ir lá e corrigir o teste. Então a gente estava tendo esses problemas e a gente começou a questionar, será que vale a pena? Era um ambiente com, sei lá, dezenas de máquinas rodando microserviços, né? Exatamente. A questão desse ambiente grande também, né? Não só suíte em si. Por um certo tempo a gente conseguia subir os serviços em uma máquina só, depois a gente começou a distribuir em várias máquinas para os testes. E a gente também queria reproduzir partes do ambiente de produção nesse ambiente de teste automatizado, então tinha os mesmos clusters de message broker, mesmo banco de dados externo, isso introduzia a sincronia, introduzia um monte de problemas. E na verdade, como o Freire falou, o que a gente fez foi olhar, será que está valendo a pena? Será que o custo que a gente está pagando para ter esses testes rodando está valendo o investimento? E é interessante que aí a gente começou a olhar para outras coisas, né? A gente começou a pensar que a garantia de qualidade que a gente quer ter, a gente não precisa extraí-la inteiramente de testes automatizados. A gente pode complementar com outras técnicas, a gente pode substituir certos tipos de teste por outras técnicas. O que o Freire devia estar se referenciando agora é a técnica de testes em produção, né? Isso é uma das coisas que a gente olhou, a gente não chegou a botar em prática no Nubank, mas é uma ideia de você ter algum mecanismo de rodar no seu ambiente de produção uma workload de teste. Aí tem umas variantes, né? Você pode rodar transações sintéticas que nunca vão gerar efeitos duráveis, nunca vai salvar no banco de dados. Você está simplesmente fazendo um dry run. São testes manuais, Rafa, isso aí? Em produção? É tudo automatizado. Aí a gente está só falando de técnicas alternativas de automação que algumas delas você pode chamar de teste, outras talvez até o termo teste nem seja super adequado, mas são mecanismos de você garantir a qualidade, de você buscar bugs, de você detectar regressões no seu sistema, no código, nas mudanças que você está fazendo. Como é que é essa história de transações sintéticas? O que é isso? Então, essa é uma das variantes, né? Uma transação sintética é quando você começa a injetar no seu ambiente de produção transações que não são geradas por um usuário humano. Então, suponha que você está fazendo um produto de cartão de crédito, em vez de ter um humano passando o cartão na maquininha, você introduz um sinal de, tem uma transação nova chegando numa ponta do seu sistema, e aí ele vai fluir pelo resto do sistema. Aí tem dois jeitos de você fazer isso. Tem um jeito mais baseado em dry run, onde você está rodando a lógica, mas você não está persistindo os dados. E tem um jeito de
muita gente está chamando de testing production hoje em dia, que você salva os dados, você roda todo o código, você não faz um efeito com third party, né? Você não vai mandar para o sistema financeiro essa informação, mas você salva e você tem tudo, é como que um sandbox embedado no seu ambiente de produção. E aí você tem que ter muito cuidado em marcar, né, tudo que você está salvando como teste para ele não entrar em relatórios, não entrar em contabilidade. É um tipo de solução que pode ser interessante se você está pensando nela desde o começo do seu sistema. A Mas, gente Rafa, acabou não adotando porque era um pouco difícil de pensar nisso com o sistema que a gente já tinha. nesse caso, você precisa instrumentar também o código do sistema antes para poder ter essas barreiras de não enviar para third party e Exatamente. tal. Você tem que ter essa complexidade já no código, né? Tem que ser algo intrusivo, né? Você tem que mexer no seu código e várias dessas técnicas que a gente pensou para complementar os testes, elas são um pouco intrusivas e elas exigem uma mudança no código, né? O código vai estar aware que ele está sendo testado ali, né? Isso era um pouco tabu até um tempo atrás, né? As pessoas não queriam muito mexer no código para refletir mecanismo de controle de qualidade, mas acho que com o tempo isso foi sendo mais aceito, né? Feature flags são uma técnica super adotada na indústria, muito adotada na Nubank, É onde sempre, você... sempre a sabedoria do Go Horse, né, voltando à tona, né? Sempre as técnicas do Go Horse estavam muito além do seu tempo, né? É um jeito de ver. Testes em produção. Aquele pessoal que fazia um FTP em produção e editava o do PHP no servidor. É só criar um usuário lá falso e sair testando, né? Mas eu acho que a gente tem um mindset muito voltado a testes automatizados como um gate, um pre-production gate, que vem muito de uma época onde isso era estado da arte, onde as pessoas não faziam esses testes. Então, só de você já ter essa suite, você já estava, né, com um nível de qualidade melhor. Só que a gente chegou no ponto, a gente está falando de limites de testes, né? A gente chegou no ponto, não só onde certas coisas são difíceis de ser testadas e talvez não valham a pena, mas certas coisas você consegue ter um controle de qualidade melhor, instrumentando produção, tendo observabilidade, tendo métricas, tendo mecanismos de rollout sofisticados, né, de você conseguir botar versões novas de código em produção, sem você precisar, né, desligar o que estava no ar e ligar tudo para a versão nova. Então, tudo isso faz parte do mindset diferente de você pensar na qualidade do seu sistema, né, do serviço que você está entregando em tempo real, 24 horas por dia para os seus clientes, que é diferente de você de uma visão um pouco mais antiga, onde você passou os testes, aí eu posso queimar o CD e botar o CD na caixinha e mandar para os meus clientes, né? A gente está num mundo diferente hoje. É DVD hoje em dia, né? Não, Blu-ray, né, Alex? Pô. E eu acho que essa mudança na indústria de software tem um pouco a ver com o tipo de técnica que a gente pode adotar. A gente faz muito teste ainda, e eu tenho certeza que nos outros episódios aí vocês falaram de todos os tipos de teste que a gente faz. Algum nível de teste de integração entre serviços a gente voltou a fazer com esses testes de integração de bounded contexts menores do que a empresa inteira, né? Mas a gente complementa isso tudo com feature flags, com rollouts. A gente tem uma plataforma de experimentação nova, que a gente consegue botar uma versão nova de código, uma feature nova, só para alguns clientes, e monitorar as métricas, não só métricas de performance, mas as métricas em nível de, tipo, se os clientes estão engajando com essa feature nova e tal. Tem algum ponto onde a linha entre o que é uma métrica de sistema que você está acompanhando e o que é uma métrica de negócio que você está otimizando, essa linha fica mais tênue e essas são conversas interessantes que a gente está tendo agora para evoluir os nossos sistemas. Eu lembro que na parte da discussão a gente falava muito sobre os tipos de defeitos que a gente não conseguiria pegar em TUI, porque o ambiente não é o mesmo, né? E esse sonho que, tipo, mesmo com feature flag, mesmo com rollout controlado num canário, tem algumas questões de configuração do ambiente de produção que você não vai duplicar, que é muito caro. Que não tem como pegar, né, de outro jeito. Então, por exemplo, eu lembro quando a gente teve uma falha de autorização que foi uma falha latente introduzida por uma mudança em InfoSec, em como a gente estava fazendo refresh de alguns tokens de segurança. E aí eles testaram nos serviços mais comuns ali do nosso ambiente, só que
por razões históricas, o serviço de autorização tem outras dependências. Então, a mudança que eles introduziram e testaram e corrigiram numa biblioteca comum, essa biblioteca comum não atendia um pedacinho do sistema ali, que era um pedacinho crítico no caminho de transação, e aí quando quebrou, foi depois que o cache do token expirou, né, eles foram tentar pegar um novo e começou a não aprovar as transações, e foi um incidente operacional, né, até a gente perceber, caramba, aquela mudança que já tinha testado em um monte de lugar, nesse caso específico não aplicou. Se a gente tivesse a cada 10 minutos fazendo uma transação sintética, a gente pelo menos teria, o alarme teria sido outro, né, mais específico, falando, falhou aqui uma transação no seu... tá, então deixa eu investigar ali, em vez de tipo, caiu tudo, o que é? Putz, vamos ligar para a Mastercard, o data center tá lagado, né, tem um monte de hipóteses que vão surgir aí, e eu acho que uma das vantagens da gente ter testes automatizados é de reduzir o espaço de problemas da onde pode estar acontecendo coisas ali, né. Mas, no nosso contexto, acho que a gente nunca foi para frente aí, porque ou é esse ônus de todo mundo ter que, de fato, instrumentar o sistema para que ele saber que, tipo, não, mas isso daqui é teste, então ignora, ou, como a gente é um ambiente regulado, né, a gente não pode ter nenhum dado de teste em produção, o Bacen não gosta disso, não pode, né, a gente está falando de dinheiro, então não tenho como fazer uma transação falsa no sistema financeiro, né. É engraçado porque, tipo, rolam testes de produção. Essa semana mesmo a gente teve um player aí que quase derrubou o Pix do Nubank, mandando centenas de milhares de transações de 1 centavo via Pix para uma das nossas contas ali, até a gente perceber, caramba, tá trazendo o Pix para todo mundo, o que é? Opa, alguém tá testando em produção, né? Podia ter avisado, né, colegas aí do mercado, que a gente se preparava de uma maneira um pouco melhor. Mas talvez para o Nubank isso ainda seja um pouco fora do que valeria a pena a gente investir, né? Tá aí nos limites, mas em outras situações essa técnica é uma técnica que o pessoal possa explorar um pouco, mas aí depois eu recomendaria fazer por último, porque tem muita base antes de testes mais fáceis, que é um investimento menor para cobrir. No caso da última empresa onde eu estava, no Industrial Logic, a gente chamava de smoke tests para rodar em produção, que depois de todo o deploy a gente garantia 2 fluxos que eram os mais importantes para o business. Então, no sistema de ensino à distância, a gente comprava um curso e aí fazia login e via que estava no curso, né? E era um curso que estava escondido ali, que custava 1 centavo de dólar, mas a gente passava a transação do cartão mesmo ali para ver que, de fato, depois daquele deploy, esses fluxos mais críticos não estavam falhando, né? Mas aí esses dados ficavam lá poluindo o nosso banco de dados de produção, né? Então... O Rafa, acho que há 1 ano ou 2, me passou um vídeo no YouTube chamado What Do You Know About Testing in Production, de um cara chamado Michael Bryzek, né, do InfoQ. A gente pode deixar o link aí na descrição. E o Freire também compartilhou aqui um artigo, né, Why Testing in Production is Going to be the Next Big Thing, também podemos colocar aqui na descrição do vídeo. E me inspirou eu tenho um projeto que eu estou tocando que estou fazendo uns testes em produção já inspirados por isso aí que o Rafa me passou. Né, o sistema web, então a gente usa o Cypress lá com também um usuário fake lá no server fazendo as coisas. Né. O que eu acho legal desse artigo é que fala que o que você está querendo testar em produção, primeiro no seu NOC ou equivalente, você está querendo ver esses testes rodando com essa certa frequência, né? Então, é parte da monitoração operacional, na real. E acho que o segundo é que você está testando rede, você está testando, de vez em quando o teste vai falhar porque o problema está na internet ou na AWS, não é necessariamente o seu sistema que falhou, mas é importante estar por dentro disso, né? Eu queria também mudar um pouquinho do assunto, porque eu cheguei a fazer um workshop aí, depois no YouTube o pessoal consegue achar o link, que é como não testar o seu projeto de software, onde eu falava um pouco dessas coisas, tipo, no limite ali, o que eu acho que não vale a pena automatizar. Um exemplo, é um teste de usabilidade. Né? Você bota lá, treina a AI para usar o seu sistema e aí bota ela para fazer o teste de usabilidade
é uma coisa que, primeiro, não escala, né? Porque você vai ter ali uma entrevista com um ser humano que senta, que te dá um feedback um pouco mais subjetivo de como foi essa experiência, e a observação ali, né? Os especialistas de experiência do usuário, de design, vão estar meio que tendo que avaliar nesse nível de subjetividade, né? Então, é uma coisa que, enfim, tem coisas que acho que a gente não vai querer nem nunca automatizar, né? Tá no limite do que é possível dessa busca por automatizar tudo. Nem com as AIs mais avançadas, na minha opinião, a gente chega num lugar ali. Mas eu acho que outra coisa que... Oh, desculpa. Não, só para adicionar, isso que você falou é importante, né? Você ter essa consciência, né, de até onde você vai, e assim, você tem recursos limitados, né, para investir na qualidade, no teste. Então, aonde que você coloca isso, né? Acho que o Rafa comentou também, a gente vem desse ensinamento todo lá, que, putz, testes automatizados, tem que automatizar tudo, se você não fizer isso, está errado, é super importante. Só que eu também observei já na minha vida aqui exemplos de onde isso está ao extremo e de forma ruim, né? Então, por exemplo, você tem pessoas e times que têm aquelas regras, né? Não, eu tenho que ter métodos de até 4 linhas e tem que ter um teste unitário para cada método, senão está errado, está fora do processo e tal. E aí, às vezes você vê aqueles testes unitários que não precisariam existir, porque não estão testando praticamente nada. O cara moca todo um ambiente para poder chamar um método que não faz praticamente nada e retorna e testa que o retorno lá é false, porque tem um return false lá. Então o cara está testando a VM do Java, o Mockito, a ferramenta de mock dele, mas não está adicionando muita coisa. E daí o cara gasta muito tempo nisso, ainda fazendo durante o desenvolvimento, né? Que tem aquele arrasto que isso pode criar, que o cara está ainda evoluindo o código e tal, tem que ficar arrastando aquela massa de testes que ele fez durante todo o processo, alterando. Atrasa a refatoração, né? Segura a Exato, refatoração. fica mais difícil de fazer refactoring, o cara tem que ficar alterando os testes toda hora, porque está evoluindo ainda, né? Então, assim, eu tenho minhas ressalvas para TDD e tudo por causa disso, né? E aí o cara acaba não tendo tempo de fazer outras coisas, né? Então eu já vi, por exemplo, aqui mesmo no Objective, esse tipo de coisa acontecendo, a gente tenta corrigir e tal, que em coisas mais de interface mesmo com o usuário e tal, gente que, assim, aquele conceito de é feio você fazer teste manual, né? Então tem que automatizar tudo e tal. Então, beleza, a gente tem lá os testes unitários, tem até os testes automatizados de interface com o usuário mesmo, mas a pessoa, durante o desenvolvimento, acaba passando muito pouco tempo usando aquela tela que ele está criando, né? Manualmente, para ver se está uma interface interessante, tem uma boa UX e tal. E aí o cara automatiza todo o teste lá para verificar os valores, tudo direitinho, e acaba não pegando vários problemas que só um ser humano mesmo, utilizando a coisa por um tempo, vai pegar, né? Então esse balance, né, de onde que eu invisto é complicado, você tem que parar para pensar, né? Eu queria voltar numa coisa que você tinha falado do emulador ali, Petinho, que as unidades, elas são muito pequenas e muito simples, né? Porque acho que, para mim, TDD sempre foi uma ferramenta de design na minha busca de um design mais simples, né? Então, beleza, meu primeiro algoritmo ali tá um pouco mais complicado do que eu gostaria, mas agora que eu sei, né, que eu não vou quebrar, eu posso tentar simplificar. Mas se você já começa de algo que é muito simples, você tem um exemplo aí, o que é uma dessas unidades, assim, quantas linhas de código, como que você define? É bem variado, né? Mas, por exemplo, na emulação, você tem toda a parte da CPU lá, né? Do processador, né? Que está dentro da máquina. Então, por exemplo, no MSX lá é o Z80. Então, é um processador, né? Ele tem instruções lá de código de máquina super simples, que fazem operações mega simples, né? Então, você tem que simular essas instruções, né? E os comportamentos dela lá nos ciclos de clock, no acesso à memória e tal. Mas a esmagadora maioria delas são super simples. Então, se eu vou ler um byte da memória, vou adicionar o valor de um registrador e vou gravar o byte na memória de novo. Então, assim, tem duas linhas isso daí, né? É um read e um write ali. Se eu vou testar essa unidade, não faz sentido, né? E aí acontece aquilo, a hora que eu junto todas as instruções que a CPU lá suporta, tenho lá uma instrução set grande, eu tenho todas funcionando. É a combinação de uma sequência delas gigante, que vai rodar milhões por segundo, que vai dar no final o seu produto, né? Então, de novo, dá para fazer um regression disso, dá para você fazer uma simulação com a coisa já rodando, mas durante o desenvolvimento ali é muito complicado.
na minha visão. Você, né? você chegou a usar um teste para CPU, não foi? Pelo menos para essa parte da CPU. É comum você ter, para cada CPU que existe no mercado, tal, é tipo uma rotina feita para ela própria executar, né? Tipo um programinha em assembler daquela CPU que você executa e ele estimula todas as instruções, vai deixando rastros na memória, gravando informações lá, e depois você verifica que aquele resultado da memória é o esperado da máquina real, né? Então esse tipo de teste eu fiz. Eu peguei essas switches e executei na minha máquina virtual para comparar com o resultado que foi colhido na máquina real, né? Mas isso já depois de estar as instruções já implementadas, já está, porque você tem que implementar a instrução, aí tem o clock, tem o bus, tem a memória. Para isso tudo funcionar, já tem muitas coisas que tem que estar encaixadas, né? É super difícil você testar uma coisa isolada. E não faz sentido, vou testar o buzz. O buzz é uma variável de o buzz, JavaScript. eu gravo aqui o byte, ele fica guardado para outro cara ler. Beleza, tá funcionando. Ainda bem que a galera do ECMAScript aí fez o JavaScript funcionar para mim, né? Ainda bem que guarda o byte. Então, assim, é uma grande integração de muitas coisas pequenas e simples, né? Não é o contrário, é uma coisa grande que integra com algumas partes. É o inverso, né? É um comportamento emergente, né? Um comportamento complexo emergente, né? Não tem como você, de antemão, querer saber, né? E isso que eu falei de você, quando você faz alguma coisa que tem interface com o humano, né? No caso do emulador, é 100% isso, né? Então, nesse tipo de coisa que eu acho que você ter bastante teste realmente manual de um humano ali utilizando é mega importante, né? Eu estava pensando talvez que testes generativos, que se não me engano foi um assunto de outro podcast de vocês, poderiam se encaixar bem para gerar essa sequência de instruções, mas eu fui pensando que propriedade que você vai garantir? Isso é, por definição, Turing Complete. Você está fazendo um emulador. Né? É o exemplo mais claro de um problema que é Turing Complete que você tem. Você não tem muita propriedade que você consegue assert, né? Que você consegue validar, verificar. Ou se tiver, você consegue provar que o programa parou, né? E aí é nada. Eu queria explorar um pouco mais da simplicidade e da necessidade de testar ou não coisas simples, né? Então, eu gostaria de eventualmente saber do Rafa, tipo, tem alguma coisa que você fez no Nubank que putz, isso daqui era tão simples ali que eu não senti necessidade da gente fazer testes automatizados ou nada nesse sentido. Um teste unitário, pelo menos, dessa parte, né? Um assunto que surgiu relacionado foi a questão de mocks, né? De você faz uns testes que o seu teste é o dual da implementação, a implementação ao contrário, e você, no fim, você está super acoplado, é difícil de evoluir. Mas, ao mesmo tempo, se você segue uma disciplina de top-down, estilo aquele livro Growing Object-Oriented Software Guided by Test, do Nat Price, você acaba tendo, né, no seu processo de design, essa estratificação de camada por camada. E eu fiz muito isso, eu gosto de usar essa metodologia de vez em quando, mas uma coisa que eu comecei a fazer foi não commitar, apagar alguns testes. Então eu uso TDD como uma metodologia de design, está me guiando, mas tem testes ali no meio que eles não valem a pena para regressão. Eles vão estar mais engessando do que valendo a pena. A gente tem uma camada na nossa arquitetura, a gente geralmente tem uma camada de controller, que é a camada um pouquinho mais imperativa dos nossos serviços, e eu faço o TDD de controller ainda às vezes, mas eu raramente comito esses testes que eu faço. Esse talvez seja um exemplo. Interessante. E testes de aceitação, desculpa te interromper, só para complementar, às vezes testes de aceitação também são testes que eles podem não valer a pena se você manter eles a longo prazo. Então, ele serviu para comunicação com o pessoal de negócios, serviu para validar que uma história, né, você fez do começo até o fim, ela está completa. Aí, às vezes, ele vale a pena ser mantido como regressão. Se você está fazendo também, né? Uma computação muito complicada, está calculando impostos, está fazendo, né, exercitando um caminho complicado num sistema complexo, tal, às vezes vale a pena como regressão, mas às vezes não. Às vezes, né, você mostrou que aquele teste de aceitação está passando, o pessoal de negócio diz, legal, está passando, e aí você apaga ele. E apagar teste é uma coisa que às vezes é legal também. Boa. Entrando um pouco nessa questão do top-down,
Aí, Rafa, eu percebo que fazendo top-down muitas vezes se inverte a pirâmide de testes. O pessoal fala, faça trocentos testes unitários, aí menos testes de integração e menos testes funcionais, vai ponta a ponta. Aí eu sinto o contrário, eu acabo fazendo alguns testes mais funcionais que já são, né? E aí as unidades lá dentro, como elas já estão cobertas e elas são simples, eu não sinto a necessidade de fazer tantos testes unitários. Só alguma lógica mais encardida mesmo, alguma coisa mais interessante ali, que eu não vou ficar testando corner case usando o end-to-end, né? Mas, de modo geral, eu sinto que a cobertura... E aí se inverte a pirâmide de testes, normalmente, na minha experiência, né? Eu acharia interessante a gente evoluir além dessa metáfora aí da pirâmide, né? Porque eu acho que ela é muito simplista, né? Eu gosto de pensar em redes de proteção. Quanto maior a rede, mais você está pegando ali do possível universo de bugs, né? Quantos estão sendo filtrados por uma rede versus a outra e tal, e onde estão os furos, né? E aí eu lembro quando eu estava fazendo esse workshop aí, Klaus, eu fui te provocar e falei, o que você não testaria de maneira automatizada, não sei o quê. E aí você me falou do tal do Simploy, e mandou o código lá, que acho que era em Clojure, inclusive, não era? Era Java. Ainda era Java. Uhum. Conta para o pessoal por que você não testou o Simploy de maneira automatizada, o que ele fazia? O coração do Simploy... O Simploy é um deploy contínuo, um agente deploy contínuo, que eu subia num server, e eu conseguia fazer deploy contínuo de 9 segundos. Meu cycle time era 9 segundos, do push para o GitHub até ter o serviço de volta no ar, né? Mas foi um exercício meu realmente porque eu queria aprender HTTP e tal. Então, eu escrevi usando TCP, eu escrevi um HTTPzinho, um negocinho, né? Foi um exercício bem de... E o Simploy mesmo, o coração dele, era só um ciclozinho, um loop assim que ficava. Tem versão nova? Tem. Então, builda, testa, deploya. Eram tipo 5 linhas num loop assim, né? Eu falei, cara, eu não vou testar esse loop de 5 linhas, né? E para eu testar isso, eu teria que escrever, sei lá, 20 vezes mais código em termos de mocks, etc., só para testar esse loop de 5 linhas. Então, eu escrevi um Gist também sobre isso, que chama Transcendendo Testes Unitários 2. A gente pode mandar o link aqui. No caso, e aí eu lembro dessa, acho que eu assisti uma vez você dando essa palestra que mencionava esse exemplo do Simploy, né? De ter uma coisa que é tão simples que o teste, né, os ganhos que o teste traria não compensariam, né? E se for mas assim, quebrar tipo um HTTP do agente, não é no seu código ali que vai quebrar, né? Esse tipo de software. Agora, quando a gente fala de simples, assim, a gente está falando, cara, de unidades de linhas. A gente não está falando, cara, de isso aqui é simples, é um sisteminha web que cadastra só o cliente. Não é isso. Simples, a gente está falando de unidades de linhas mesmo. Ou no caso do emulador do Petim, uma única instrução JavaScript que faz uma instrução lá da CPU, por exemplo. Coloca alguma coisa numa variável, né? Não vamos precisar testar. Mas eu quero aproveitar, já que a gente está falando um pouco de deploy, né? Porque eu e o Rafa, há uns anos atrás, no Nubank, a equipe chamava Engineering Productivity, e era a equipe que falava para todo mundo, não, vamos escrever testes automatizados, vai ajudar na sua produtividade, não sei o quê, mas os sistemas mesmo que a gente criava, era um monte de bash script, era script de GoCD, de Jenkins, né, que tipo, sei lá, não testava de maneira automatizada. E aí, assim, eu sou, né, acho que contra esse conceito de deixa o cliente testar, então você bota em produção e o cliente te avisa quando quebrou. Mas no caso, quando o cliente é um cliente interno e é um desenvolvedor, um engenheiro de software, o build, se a pipe de deploy para, alguém que está querendo fazer um push ali vai saber rapidinho, vai entrar em contato, vai falar, né? Quebrou alguma coisa aqui. Então, eu sinto que a gente tinha uma certa cobertura, e não sei qual que seria o ganho de, tipo, putz, não quero garantir que esse script bash aqui, de fato, está copiando o arquivo do sei lá, né, as classes do S3 certo para colocar num tarball aqui no lugar, né, para depois mover para... Então, queria ver de vocês um pouco aí essa para esse tipo de ferramental ou para coisas que são usadas por clientes internos, né, o quanto a cobertura de testes delegados, não automatizados, mas delegados para os clientes finais aí, dá uma certa segurança também, sendo que a falha não acaba sendo catastrófica, né? O build parou, beleza, pô, a gente quer fazer 100 deploys por dia, mas se fizer 98 também ninguém vai chorar, né?
quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho de infraestrutura, né, pipeline de deployment, esse tipo de código, tem muito glue code, né? Tem muita coisa que você está fazendo, você está driving uma API, a grande complexidade está naquela API, e se você testar que você chamou a API com os parâmetros certos, ele é meio silly, assim, tipo, é como se você estivesse testando um sistema aqui que faz coisas no banco de dados, testando que você emitiu a string de SQL certa. O que isso está te dizendo? Quase nada. Você quer saber se a sua query vai retornar os valores certos. E em sistemas, né, esse exemplo do SQL, por exemplo, geralmente a gente tenta ter uma camada onde você está rodando as queries, testando com um fake database que roda de verdade. Mas não existe um fake AWS CloudFormation, que vai criar uma CloudFormation e rodar na sua máquina. Então, Poderia, né? Se existisse, talvez valesse a pena. Mas como não tem, acaba sendo muitas vezes mais prático você deixar essa parte do Glue Code sem testar. Mas é legal, esses scripts Bash, eles foram evoluindo para projetinhos Clojure, porque a gente foi sentindo falta de estrutura e alguma dessa estrutura de lógica mesmo passou a ser testada, né? O que era menos glue, menos drive, uma API aqui, outra ali, e era mais, eu quero comparar o conjunto de hashes para saber qual delta que eu vou fazer o deploy nessa hora, eu quero testar se o meu serviço está no ar, um certo timeout e tal. Esse tipo de, quando a lógica vai ficando um pouquinho mais cabeluda, vale a pena ela ser testada, né? Você tem sempre que estar atento sobre se você está deixando de testar se você começou a deixar de testar por bons motivos, se os motivos continuam válidos ao longo do tempo, ou se você está só deixando de testar por preguiça. Uma das coisas que a gente falou lá no começo é que muitas vezes os ambientes que a gente tem, até as linguagens, bibliotecas, elas não são feitas para serem testadas, cara. Você tem que, tipo, dar uma tortada, dar uma adaptada na coisa para você conseguir fazer os testes automatizados. O clássico exemplo é o date, né? Raramente tem um ambiente que já prevê que você vai mocar a data, né? Você tem que inventar o seu próprio jeito, né? E aí esses ambientes todos de DevOps, mesma coisa, né? Pode até ser que exista, que eu não conheça, né? Mas normalmente não vem já com um simulador do ambiente para você rodar e fazer os seus testes, né? Eu acho que com essa moda de Infrastructure as Code, suponho que isso vai melhorar bastante. Né? E, pessoal, deixa eu provocar, então, aqui quais são outros domínios ou tipos de problema, tipos de solução que vocês não, isso daí eu acho que ou é simples o suficiente que eu não vou testar, ou se o meu cliente testar e dar errado, ele vai só dar uma risadinha, não vai ficar chateado, ou tipo, tentei, lutei, depois joguei todos os mocks fora porque percebi que era um desperdício de tempo aí testar esse tipo de coisa, né? Qual da experiência de vocês, aonde está esse limite aí? A partir daqui eu paro de automatizar e uso outras técnicas como testes manuais. Você mesmo deu aquele belo exemplo do teste de usabilidade. Tem um teste bem parecido que você precisa de um especialista pensando sobre o seu sistema, que são os pentests, né? Penetration testing de segurança. Você está contratando um pessoal, outra empresa, ou um funcionário, sei lá, não importa, para quebrar o seu sistema de jeitos horríveis. E existem ferramentas que vão rodar switches de verificação de vulnerabilidades conhecidas, que vão procurar fazer testes de várias strings maliciosas conhecidas, mandar para o seu sistema. Existe automação que ajuda, mas você sempre vai precisar de humanos que vão além dessa automação, vão além dos scripts de caixinha para tentar quebrar o seu sistema. Porque né, na vida real vai ter alguns humanos ali do outro lado, né, os hackers que vão estar tentando quebrar o seu sistema. E né, você precisa de um especialista para se contrapor ao especialista. São humanos com ferramentas que vão tentar quebrar, né? E aí você... do meu lado aqui, você falou, né, coisas que não vale a pena testar, ou que deixa o usuário testar, né? Aqui eu mexo bastante com frameworks e tal, né? Então, até mesmo essa parte dos testes, né? O nosso ambiente de teste aqui, a gente não tem muito teste automatizado para essa ferramenta de teste automatizado. Então, porque só o fato de você estar
usando ela para executar a sua suite de testes, você já está estimulando bastante ela e testando bastante ela. Se ela tiver qualquer problema, você vai pegar rapidamente lá no seu ciclo, né? Vai falhar cenário que não deveria, vai acontecer alguma coisa nos resultados, né? Então, é um exemplo de deixa o usuário testar. No caso, o usuário é o próprio desenvolvedor e o próprio ambiente, né? Klaus, você está no mudo. Ela já é exercitada de forma automática o suficiente, né? Exatamente. Uhum. E, tipo, milhares de vezes por hora, né? Você tem lá o parque de testes executando e ela está constantemente sendo estimulada, né? Uma coisa que eu lembrei, indo além, um trabalho que eu fiz no Taekwondo, não sei se vocês lembram do Taekwondo, em 2007, era o primeiro Massive Multiplayer First Person Shooter, né? Era um jogo espacial e rodava num mainframe, cara, rodava Java num mainframe IBM e assim, a gente fazia deploy diário e a usabilidade é muito crítica. Assim, para você testar, por exemplo, as missões estão jogáveis, né? Então, para o cara fazer as missões, levava meia hora, 40 minutos, imagina o cara, cada missão, né? Imagina o cara tem 20 missões lá, o cara todo dia, o cara vou jogar 20 horas para ver se eu consigo terminar a missão. Então a gente programou algumas IAs simples, isso que a gente falou de não fazer, né? A gente fez umas IAs bem simples que conseguiam achar um negócio, atirar, dar a volta. Então, se as IAs pelo menos conseguissem fazer as missões, entendeu? Já era um bom sinal de que nessas nossas IAs super triviais assim, a gente conseguiu testar a usabilidade de certa forma, porque às vezes você mexe, não é só código, tem aquele negócio de balanceamento do jogo. Ah, ficou mais difícil de minerar tal item, ficou, né, aumentou o escudo de tal nave, isso pode ter um impacto super complexo lá no jogo que você testar, cara. Então, pelo menos essas IAs simples fazendo essas missões nos davam uma boa dica se estava jogável o jogo ainda. E aí, na verdade, então a gente está entrando num limite que é a augmentação do ambiente para que um humano possa testar com superpoderes aí, né? Beleza, eu não estou sozinho, eu estou com essas IAs, elas vão me ajudar. Me lembra que acho que eu tenho visto uns posts do Henry Kimberg, que acho que ele foi para a empresa do Minecraft. E aí, de vez em quando, ele coloca uns vídeos dele testando o gerador de mundos lá, né? E aí eles fizeram um negócio do mundo, e aí, cadê as estalactites versus as estalagmites? E aí descobriu que um parâmetro que estava hard-coded ali estava com uma nova capacidade do mundo, estava limitando. Mas o mais louco é que ele instrumenta aquele mundo virtual com vários outros artefatos para ele, como tester humano, falar, pô, está faltando uma sombra verde aqui, porque sempre que tem esse negócio eu tenho que ter a sombra verde que representa algo na minha lógica, que é outra coisa. Acho que é uma área interessante também, né? De tipo, você criar o mundo para que um ser humano esteja com superpoderes ali para explorar esses efeitos, né? Isso eu tenho um pouco lá nos emuladores, né? Eu tenho alguns modos lá para testes mesmo, para eu testar ou para outras pessoas testarem, onde tem justamente isso. Eu ativo ali algumas coisas a mais que aparecem na tela, mais instrumentado. Então lá tem os sprites, por exemplo, lá do chip de vídeo, né? Então tem alguns modos que mostram o sprite com mais informações, para você identificar o que está acontecendo ali, né? E aí o humano consegue ir lá e jogar o negócio, é tipo uma visão mais da Matrix, né? O cara consegue ver ali o que está acontecendo por baixo. Ah, aqui tem um sprite que está escondido, porque os jogos utilizam muitas sacanagens e técnicas assim, né? Ah, mas aquele sprite aqui está escondido, mas ele está aqui. Então a colisão aconteceu porque eu estou vendo aqui o sprite e tal, beleza? E até para pessoas que usam para desenvolver jogos, né? Para o emulador, para as máquinas que eles emulam. Então utiliza o emulador que tem esses God Modes como debug no desenvolvimento. Olha que bacana. Acho interessante também que a gente começou a falar dos limites de testes e caímos aqui nos jogos, né? Jogo de computador como o que está empurrando aí esses boundaries. Tem outro domínio? Alguém pensa em limites, mas que não estejam atrelados aí ao entretenimento, mundos abertos, né? Interação homem-máquina?
Porque eu pensei em um, então vocês podem continuar pensando. Mas Não, acho que essa parte toda de IA é uma, né? Machine learning, acho que a gente falou nesses modelos. Os modelos não dá nem para observar, né? Eu tenho lido sobre ética em AI, como é importante você poder explicar o modelo para que um ser humano possa fazer essa supervisão ética, né? Que acaba não é um teste que dá para automatizar, mas é algo que se deveria ser testado. Não tem nem resposta correta, às vezes, né? Não tem nem resultado de acordo com o esperado, né? Você precisa avaliar aquele resultado de uma forma diferente, né? Eu queria falar de uma coisa que é bem business, né? Como estamos aqui também representando a parte do Nubank na série. Eu tive uma conversa muito interessante com um analista de negócios sêniores essa semana, onde ele colocou uma pessoa para fazer um teste do que eu considero não era um bug, porque na verdade a gente faltou implementar um corner case de uma feature, né? Então não é que tinha algo ali que tinha sido quebrado, mas tinha algo no nosso produto que não funcionava. Porque ninguém pensou no corner case do corner case. E aí, para mim, tinha que ter colocado o time para simplesmente entregar isso para todo mundo. Mas o analista falou, não, a gente precisa testar, a gente não tem como automatizar esse teste, a gente vai ter que pensar numa população que é estatisticamente significativa, a gente vai ter que separar num teste e num controle, e aí a gente vai comparar entre essas duas populações, porque na nossa escala, com 25, 30 milhões de clientes, se eu mudo alguma coisa ali, por mais que seja um corner case, eu acho que para o cliente o melhor era corrigir, e isso gera mais contato, ou o pessoal destrói mais cartão, pode ter um custo milionário na operação do Nubank, né? Então eu achei super interessante que eu não pude simplesmente corrigir o que era um bug de requisito, né? A gente não tinha detalhado, porque os efeitos no negócio não são completamente determinísticos e previsíveis. Então a gente teve que rodar um teste e controle manual durante um mês para depois ver. E aí eu achei super interessante também, né? Porque tinha a ver com uma notificação que a gente aprendeu no final do teste, que sim, foi bom implementar a solução, porque os clientes ficaram mais felizes e ativaram mais cartões e tudo, mas a gente estava fazendo uma notificação e o que mais gerou resultado foi mandar só um e-mail para o cliente, versus a gente fez um teste ABC onde o C era e-mail e push. E aí teve menos conversão para quem recebeu o e-mail push, super fascinante, assim, e aí na hora de fazer o rollout para todo mundo, a gente acaba economizando, né? Porque gasta só para mandar o e-mail em vez de gastar para mandar o e-mail push, que seria uma coisa que eu teria feito sem nem pensar ali, vamos garantir que a pessoa recebeu o recado aí. Mas você diz porque as pessoas poderiam ter gente acostumada com o jeito antigo e achar estranho a correção? Pode ser isso, ou pode ser também você não sabe dizer ao certo se do jeito que você escreveu a mensagem o cliente vai ficar mais confuso. Ele já estava confuso, né? Porque ele caiu no corner case. Mas se você mandar esse e-mail, ele vai ficar ligando. Porque se o cliente ligou, eu tenho que ter um atendente que vai responder. E, se isso, de repente, eu solto a feature para todo mundo, 25 milhões de clientes ficam confusos e ligam, é uma bomba operacional para a gente, né? Então, talvez o que eu estou testando a gente escreveu o e-mail errado, vamos fazer um outro teste, tentar explicar de um outro jeito, e aí se a gente consegue entregar o valor sem aumentar esse custo operacional, aí está valendo para fazer a escala disso daí para 100% dos clientes. Então, quando eu ficar confuso, eu não vou ligar na central, vou ligar para você, tá, Freire? Que é mais direto, mais fácil. Vem de zap, Klaus, qualquer dúvida, cara. É um prazer ajudar qualquer ouvinte, inclusive, se tiver problemas com o Nubank, manda direto para mim no Twitter DM, ou não vou Klaus, responder, ele sempre cai no corner case das coisas. Então... Quem falou isso foi o Alexandre Freire, não fui eu, tá? Só para deixar claro. Não, mas assim, pessoal, não tem como responder tudo, mas a gente coloca vocês em contato, né? Queremos que a experiência seja boa, de vez em quando ter essa visibilidade, né? Porque é muito grande, de vez em quando chega uma coisa ali que é um bug mesmo, mas o pessoal do atendimento não consegue passar para frente, né? Então, melhor receber o bug report do que não. Eu tinha Nubank, antes de prestar consultoria para Nubank, eu já tinha o cartão Nubank, e aí eu mandei uma sugestão pelo e-mail para Nubank, uma sugestão para o app, né? Aí eu pensei, cara, nunca que vão me responder. Aí a pessoa lá me respondeu, me atendeu, me colocou em contato com um dev,
E eu conversei com o dev sobre a minha sugestão para o Epica. Eu achei animal isso aí, foi muito legal. Eu nem conheci ninguém na Nubank na época. Que Me impressionou animal, cara. E aí, onde estamos, então, na nossa conversa sobre os limites dos testes automatizados aí? Acho que a gente achou que o episódio ia ficar curto, mas eu estou achando que a gente conseguiu cumprir, né, nossa missão, falando de bastante coisa interessante. Eu tive vários insights aqui, gostaria de agradecer ao Rafa e ao Petin. Muito estimulante pensar um pouco aí, né? E para você que está em casa ouvindo, né? Não comece por esses, não comece por aqui e não desista de testar só porque tem limites de testes automatizados. Aí tem todos os outros episódios para você ir lá. Tem inclusive como começar, né? Que está super legal também. Tem alguns limites aí também de corretude, né? Sendo puxados pelo blockchain, né? Smart contracts. Smart contracts você tem que meio que acertar de primeira, assim, você não pode... Tem um erro aqui, uma falha no smart contract, vou corrigir depois. Não é bem assim, né? Isso é bem interessante. Olha que legal, cara. Você me lembrou que uma vez eu fiz um estudo também para uma dessas palestras que quanto que em média se gastava com teste na indústria, e aí a NASA gastava 100 vezes mais do que a média da indústria. Mas porque a NASA colocava lá o robozinho do rover com o software dentro de uma câmera e bombardeava de radiação para ver se flipasse 2 bits a mais no hardware, sim, o negócio continuava funcionando, né? Imagina o lead time dessa pipeline. Sempre tem a ver com o custo que vai ser depois para corrigir o problema em produção, né? No caso da NASA, é muito. Acho que a gente falando de limites, aí tem essa questão dos sistemas críticos também, né? Que de vez em quando fazer uma prova de corretude matemática mesmo ali é necessário, né? Se a gente está falando do sistema onde vidas talvez sejam perdidas, né? É interessante. Eu acho que você falou do lead time, Rafa, mas foi essa semana, ou semana passada, fizeram um deploy até Marte, né? Que o software do helicóptero lá da Curiosity estava com um bug. O bug era simples, o que eles nunca tinham testado era o deploy até Marte. Foi o primeiro e foi feito com sucesso, né? Eles tinham exercitado aqui no Brasil, mas agora tinha de fato o ambiente de produção, não sei quantos mil quilômetros aí. Animal, né, cara? Tem um ambiente de produção que é caro, é mandar uma sonda para Marte. Mandaram a sonda com bug, então? Puxa vida. Foi. com todos os testes que eles fazem, clean room development, todas as técnicas. Eles não conseguiram simular a tempestade de areia e o clima de Marte, né? Alright. Fechamos? Fechamos, galera. Obrigado, pessoal. Super bacana esse papo. Obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, gente. Foi uma conversa muito legal. Até mais.